Vamos abrir em Malaquias 3:10. Vamos começar no 3:8. Malaquias 3:8, se faz favor. Malaquias 3:8. Na área financeira, quando Deus fala connosco, Ele quer o melhor para nós. Às vezes não compreendemos exatamente como a nação de Israel não compreendia na altura de Malaquias, porque é que Deus dizia que eles estavam a roubar a Deus. Eles não entendiam porquê. E então disseram: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Sabe que andar por fé é andar com confiança em Deus em relação a todos os aspectos da nossa vida. Não tem a ver só com finanças, mas em tudo. Na saúde, no andar. Ouça, nos tempos presentes às vezes é muito complicado. Deixarmos um filho ir para a escola, deixarmos ir para aqui, ir para ali. O que é que vai acontecer? Só por fé é que nós andamos e confiamos que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará a nós, nem à nossa casa, nem aos nossos familiares, no nome de Jesus. Mas só por fé. Só confiança no grande e poderoso Deus que nós temos. Desta forma, Deus nos diz a nós: confiem em mim, confiem em mim, dê um pouco daquilo que eu vos tenho dado, para que eu vos possa multiplicar de volta para vocês. Por isso é que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, provai-me. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus quer nos abençoar. Eu quero vos fazer lembrar de uma coisa. É impressionante. Você ler, à medida que for lendo a Bíblia, vai encontrar. Deus multiplica aquilo que lhe é dado. Na multiplicação dos pães e dos peixes, havia pães e peixes. Havia pães e peixes. Não havia muitos, mas havia o suficiente para Jesus poder multiplicá-los. Quando Elias estava com a viúva de Sarepta, ela tinha um pouco de farinha e um punhado de azeite. Ao contrário, tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E Deus pôde multiplicar o que tinha. Deus vai multiplicar o que nós temos, o que nós estamos a semear perante Ele. Isso é que Ele vai multiplicar. E é impressionante, na multiplicação dos pães e dos peixes, você sabe o que é que aconteceu? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. E sabe que no fim subjugaram 12 cestos. Eu conhecendo como Deus funciona, quem era, em primeiro lugar, os pães e os peixes? Era do menino que apareceu e disse que tinha 2 peixes e uns pães. Ele levou os 12 cestos para casa. Eu acredito nisso. Porque ele foi quem semeou. Ele teve a multiplicar. Eu quero que você entenda que andar com Deus tem muito mais a ver com o que nós damos para Ele do que Ele nos pode dar para nós. Porque é garantido que Ele nos vai dar. É garantido que Ele nos vai abençoar. É garantido que Ele nos ama. Mas o que é que nós estamos dispostos a dar de nós?
Nós damos a nossa vida para Ele e mais. O nosso tempo, nossa comunhão, nosso coração, ou não? Vamos semear, em nome de Jesus. Tudo que fizeste, obrigado, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada temos falta, nem vamos ter, porque estamos a confiar em Ti. Agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Salmos, no meio da Bíblia, Salmos 138, 2. Tudo o que Deus faz tem uma intenção. Às vezes nós não entendemos isso e se calhar passamos parte da nossa vida a pensar que tem a ver com isto, tem a ver com aquilo, mas há uma intenção de Deus para cada coisa que Ele faz. Inclusive, Salmo 138, 2. Uma das coisas que Deus fez para connosco foi compilar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma composição de textos da Bíblia, por assim dizer, judaica, com as cartas ou com a descrição de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois com a descrição de Atos e depois com as cartas escritas às igrejas, e foi compilada a Bíblia. É impressionante porque ela se concorda de trás para a frente e de frente para trás. É um livro tremendo, traduzido em quase todas as línguas conhecidas e lido, o livro mais lido no mundo. Porquê? Há uma intenção de Deus nos abençoar. Por isso o tema de hoje, use a palavra. Se calhar parte de nós lemos a Bíblia, mas não a usamos a nosso favor. Deus quer que nós usemos a Bíblia a nosso favor. Então, como é que se usa a Bíblia a nosso favor? Você agarra na Bíblia, eu tenho aqui a Bíblia, eu tenho uma Bíblia digital, mas eu tenho aqui outra Bíblia, e agarramos na Bíblia e começamos a arremessar e a acertar nas pessoas? Não. Não é isso. Usar a Bíblia a nosso favor é usar o que está escrito nela a nosso favor. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Uma das descrições que mais Deus utiliza na Bíblia tem a ver com justiça e julgamento. Isto quer dizer que Deus utiliza muito o termo de advocacia, termos de justo, o que é justo, o que não é justo, para que nós entendamos como Deus funciona. Temos um advogado perante Deus que é Jesus Cristo. E esse advogado que está perante Deus nos defende a cada um de nós. Porquê? Porque não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Jesus tomou o nosso lugar
na cruz para que nós pudéssemos viver para a justiça. Nós agora, sabendo isto, como é que nós vamos usar a palavra a nosso favor? Nós oramos e declaramos a Deus a palavra de Deus a nosso favor. E eu quero que você veja o que é que Deus diz sobre a sua própria palavra. Salmo 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome, pois a tua benignidade, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus é um Deus de palavra. É impressionante. Eu lembro-me, ouvia-se falar muito disso e cheguei a ver alguns negócios serem feitos assim, sem feito com palavras. Então, o que era, diziam que compravam ou que estabeleciam este negócio, cumprimentavam com as mãos e pronto, o negócio estava feito. E era reconhecido que os homens ou mulheres eram de palavra. Eram, o que eles diziam era verdade, era confirmado. Isso com os tempos foi-se perdendo, infelizmente, e agora, às vezes, até para firmar contratos, é feito por assinatura e, às vezes, mesmo com contratos assinados, às vezes, é complicado. Por isso, às vezes, para nós, ao sabermos disso, às vezes é complicado entender como é que Deus é um Deus de palavra. Mas o que Ele diz, Ele faz. E é aqui que eu quero que você entenda e veja um Deus de palavra. Eu quero que você entenda que Ele é um Deus justo. E aqui começam-se as coisas a complicar. Como é um Deus justo? Diga-me, responda-me esta pergunta só para si. Você quer um Deus justo? E eu acho que toda a gente vai responder que sim. Que quer um Deus justo. Mas um Deus justo pode ser mau para nós. E você diz, mau para nós? Eu vou-lhe dar o exemplo. Alguém vai na autoestrada, o limite de velocidade em Portugal é de 120 km por hora, e vai e ultrapassa os 120 km por hora e é multado. Então ele ultrapassou 120 km por hora, ele não pode andar mais de 120 e ele é multado. E depois queixa-se que é perseguição, queixa-se que é, como é que é, caça à multa. Então, mas quem é que errou? E com Deus? Será que nós não erramos todos os dias? A única defesa que temos realmente é o sangue de Jesus. É o que Ele fez na cruz. E você tem que entender isto de uma vez por todas. Se não fosse Jesus, onde é que estaríamos cada um de nós? Então, para termos um Deus justo, também temos que pedir a Deus que nos torne a nós justos, que nos molde, que nos mude a nossa maneira de fazer, de operar. Você imagine, você está com a sua esposa, o seu esposo, e tem uma palavra mais acesa, mais irada de um para o outro. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus gosta disso? Eu lhe digo que não. Eu já disse várias vezes e dei exemplos de um pastor que faleceu e quando chegou, ele disse, às portas do céu disseram, não é o teu tempo ainda, vais voltar para a terra. Mas se viesses agora, não vinhas para o céu, ias para o inferno. Ele disse, para o inferno? Eu? Então, mas eu sou pastor, eu servi, eu fiz. Não, mas tu ontem zangaste com a tua mulher e não lhe perdoaste. Deus diz, se vocês não perdoarem, eu não vos perdoo a vocês. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que nós somos pecadores justificados pelo que Jesus fez por nós. Mas agora nós temos que mudar a nossa vida.
e fazer com que a palavra de Deus se torne a nosso favor. E como é que fazemos isto? Primeiro, percebendo a vontade de Deus. Já percebemos que ele engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Vamos agora abrir em Isaías 55, 11. Vamos ver tudo o que é que Deus diz sobre a sua palavra. Isaías 55, 11. Sabe que tanto no Velho como no Novo Testamento o Espírito Santo influenciava pessoas a falar e a declarar a vontade de Deus e também a escrever a vontade de Deus. Por isso nós temos a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada tem inspiração divina, inspiração do Espírito Santo. Por isso, aquilo que Deus diz e declara é a confirmação para nós o que é que ele exalta a sua palavra. Veja aqui em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Deus agarra e fala palavras e confirma as escritas, ficando escritas, para que nós entendamos a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade em relação a finanças, em relação à saúde, em relação a todas as áreas da nossa vida. Então a palavra que saiu da boca de Deus, ficou escrita, não vai voltar para ele vazia. Nós é que a temos que usar com a nossa boca a nosso favor. Vamos continuar a ver. Vamos agora a Jeremias 1:12. Eu sei que são muitos versículos, mas tem mesmo que ser, que é para você entender. Jeremias 1:12. Eu disse Jeremias 1:12, mas vamos começar no 11. É só um pouco mais acima. Vamos começar no 11. E ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a cumprir. Infelizmente, em Portugal, o termo velar não é um termo muito agradável e é utilizado principalmente em relação a mortos, quando nós estamos a velar o morto por causa antes de ser enterrado ou cremado. Mas para você entender, quando você está a velar alguém, você está ali perto. Está perto. Você não está a velar um morto e está em casa. Você está perto. Assim Deus quer nos dizer que Ele vela, Ele está com o seu ouvido preparado para ouvir quando a sua palavra é falada. Aquilo que Deus falou, que permitiu que fosse escrito, Ele está lá. E porquê uma vara de amendoeira? É muito giro. Eu tive que procurar sobre isso para poder entender o que é que Deus queria dizer com a vara de amendoeira. Você sabe que as amendoeiras é a primeira árvore que floresce, que dá flor, anunciando assim a chegada da primavera. É a primeira árvore que dá flor. Portanto, é a mostrar que está a chegar a primavera. Da mesma forma como a amendoeira vela pela chegada da primavera, também Deus vela sob a sua palavra para fazer cumprir na nossa vida, quando nós a usamos a nosso favor. Vamos abrir Salmos 18:30. Já estivemos em Salmos, vamos voltar outra vez. Salmos 18:30. O que é que está aqui? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que neles confiam.
A palavra de Deus prova-se a si própria. Confirma-se. À medida que nós usamos a palavra cada vez mais e mais e mais, a nossa vida começa a ser transformada. Deus está a velar pela sua palavra e Ele manda a sua palavra e ela vai fazer o que lhe apraz, qual é a sua vontade, e a sua palavra vai ser usada a nosso favor quando é usada por nós. Eu quero-vos agora mudar de versículo, quero que você vá a Josué 21, lá no princípio da Bíblia, Josué 21, 45. Josué 21, 45. O sexto livro, Josué, eu disse 21, 45, não foi o que eu disse? Eu penso que sim. Não foi o que eu disse? À medida que nós vamos abrir em Josué 21, 45, vamos ver aqui o que está, quem é Josué. Josué, portanto, é alguém que servia a Moisés. Alguém que estava com Moisés. Moisés tinha morrido, Josué ficou em lugar dele, e o povo que agora estava com Josué era um povo bem diferente daquele que andou com Moisés. Era um povo que agora cumpria a palavra de Deus, andava assim, eles disseram assim, Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares, e glória a Deus que isso aconteceu. Só houve uma vez que um fez uma asneira e o povo todo apanhou por causa disso, foi um Acã que agarrou e tomou alguma coisa roubada que não devia ter roubado. E então, depois deles afastarem e o descartarem, a ele, toda a sua família, o que é que aconteceu? O povo começou a prosperar outra vez e a vencer. Agora, veja o que é que aconteceu com Josué. Josué, depois de falar, fala ao povo e diz que Deus deu descanso a todos os inimigos à volta deles. Veja o que é que Josué diz em 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Portanto, é da vontade de Deus cumprir a sua palavra. Com todos os versículos que eu vos mostrei e li, é da vontade de Deus cumprir a sua palavra. Agora basta que nós usemos a sua palavra. É aqui que tudo muda. Como é que nós vamos usar a palavra? E aqui eu quero vos levar a Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. Você está a pensar, poxa, hoje é destreza bíblica. Hoje temos que andar de versículo em versículo, Isaías 43, 26. Eu quero que retenha em si a palavra de Deus e veja que aquilo que eu estou a falar é a verdade. É a vontade de Deus para nós. Deus quer que a nossa vida seja transformada. Mas ela só vai ser transformada se nós usarmos a palavra de Deus. Você entende? O rei Asa foi um rei que morreu com uma doença porque não buscou a Deus para que Deus o pudesse livrar. Ele preferiu buscar os médicos que buscar a Deus. E por causa disso, ele veio morrer da doença que chegou até ele. Eu estou a dizer que toda a gente deve fazer isto. Você tem que ter a sabedoria suficiente para fazer todas as coisas. Você deve orar, buscar a Deus e deixar Deus lhe mostrar o que deve fazer. Há alturas que é para ir realmente ao médico, mas há outras alturas, se calhar, não é para ir. Quando é que é? Não sei. Quando é que é uma altura ou outra altura. Mas você deve buscar a Deus para que Ele lhe mostre. Eu quero que você entenda uma coisa.
É da vontade de Deus nos curar. E nós temos que buscar isso na palavra de Deus para connosco. Veja o que é que Deus aqui diz. Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que tu possas justificar. Entende? Termos jurídicos são utilizados. Apresenta-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões. Que razão é que você vai apresentar a Deus para poder ser curado? Ah, não, eu tenho portado bem. Não, eu faço bem a toda a gente. Se você vai utilizar os seus pretextos, aquilo que você é e o que você faz, mais vale esquecer-se porque já perdeu. Nós temos que usar as razões ou os pretextos ou a palavra de Deus a nosso favor. Porque se Deus diz, Ele vai fazer. Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Toda a palavra que sair da sua boca vai fazer o que lhe apraz, o que é da sua vontade. Então, nós vamos lembrar a Deus em juízo aquilo que Ele disse, para que nós possamos ser abençoados. Isto é usar a palavra de Deus a nosso favor. O que é que Deus diz a nosso favor? Nós temos que buscar na palavra de Deus para podermos chegar a Deus. Senhor, Pai, tu dizes na tua palavra isto. Portanto, tu vais fazer na minha vida. Eu quero vos dar exemplos. Vamos, por exemplo, a Salmos 103, 5. Não, desculpem. Salmos 103, 3. Eu quero começar a falar não de finanças, mas a falar sobre saúde. Salmos 103, 3. Salmos 103, 3. Em todo este capítulo, em todo este Salmo 103, Davi agarra e diz: bendiz a minha alma e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças dos seus benefícios. Ele está a dizer a ele próprio, para ele não se esquecer os benefícios de Deus. E depois chega a este benefício e diz, em Salmo 103, 3, é Ele que perdoa as tuas iniquidades, perdoa os teus erros, as tuas falhas, os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Então como é que nós podemos usar a palavra de Deus a nosso favor? Portanto, eu volto a ler Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isto é um benefício segundo o que diz no versículo 2, bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Benefícios de Deus para conosco. Até uma promessa de Deus para conosco, que é Ele que perdoa os nossos pecados e Ele que sara, que nos cura as nossas enfermidades. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Por tudo aquilo que nós lemos. Ele enviou a sua palavra para que faz o que é da sua vontade. Para que prospere. Para que faça o que lhe apraz, o que é a sua vontade. Então, se nós enviarmos a sua palavra a Deus, nós vamos entrar em juízo com Deus e dizer, Pai, a tua palavra diz que és tu que saras todas as minhas enfermidades. Por isso, Pai, eu declaro que estou curado.
Porque é a tua palavra que está em causa. Foi aquilo que tu disseste. E eu sei que tu vais cumprir na minha vida aquilo que tu disseste. Nós estamos a usar a palavra de Deus em nosso favor. Para que Deus cumpra em nós aquilo que Ele falou. Por isso, o conhecimento da Bíblia que nós devemos ter nos abençoa. Por isso é que Deus disse lá em Provérbios: inclina o teu ouvido às minhas palavras. Inclina o teu ouvido para as minhas palavras. E muitas das vezes nós agarramos e só lemos a Bíblia e pronto, e ouvimos a pregação, mas não usamos a palavra em nosso favor. Isto é a mesma coisa que você ter... Eu vou-vos dar um exemplo diferente. Você ter a água em todas as torneiras de sua casa e você procurar água fora de sua casa. E você vai dizer-me, isso não tem lógica. Pois é exatamente isso que Deus diz. Não tem lógica vocês não estarem a usar a palavra de Deus, não entrarem em juízo com Deus e fazer lembrar a Deus: Pai, tu tens de cumprir em mim a tua palavra porque foste tu que disseste. Cada um de nós tem que ser curado porque a palavra de Deus assim o diz. Porque é da vontade de Deus. Porque Deus vela para a sua palavra para fazer cumprir na nossa vida. Porque Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome, declarando que Ele fará aquilo que diz. Vamos voltar a ler este versículo 3. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara, não é algumas, é todas as tuas enfermidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Salmo 103, 3. Amém? Salmo 103, 3. Vamos entender uma coisa. Se Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita a nosso favor, não é por acaso que aparece o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Testamento é dado para alguém que morre, para ser a nosso favor. Jesus morreu a nosso favor e nos deu o testamento, o seu testamento. O testamento que nos dá a nós a autoridade de usar a palavra de Deus a nosso favor. Eu vou voltar a ler o versículo 103. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Deus que sara as tuas enfermidades. Quantas vezes eu ouço que médicos receitaram um medicamento e esse medicamento funcionou com uma pessoa e depois com outra não funciona. Porquê? Eu lembro-me uma vez, um dos meus filhos mais novos agarrou e chamámos o médico a casa. Esse médico agarrou e chegou e passou uma receita e tal, e nós, acreditando, ele era um médico, demos essa medicação à criança e a criança não melhorou. Não melhorou absolutamente nada. Tivemos de chamar outro médico, só que desta vez, graças a Deus, e eu volto a dizer graças a Deus, usámos de sabedoria e orámos antes dele chegar. Eu e a minha esposa orámos e dizemos: Pai, dá discernimento ao médico para passar a medicação correta para abençoar o nosso filho. Foi isto que orámos. O médico chegou, olhou para a receita que foi passada e disse que era uma loucura o que tinha sido passado. Passou outra receita, demos essa medicação
à criança e a criança melhorou e ficou curada. Eu quero-vos voltar a ler outra vez. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Deus que sara. Não o médico que sara. Não os medicamentos que saram. Não é isto que sara, aquilo que sara. Deus. Então nós podemos chegar a Deus e dizer: Pai, a tua palavra diz que és tu que saras todas as minhas enfermidades. És tu, Senhor. Por isso, Senhor, eu declaro que eu estou curado. Porque tu velas pela sua palavra a fazer cumprir. Tu estás a cumprir a tua palavra na minha vida. És tu que saras todas as enfermidades. Não importa ela qual seja, maior, mais pequena, menor, nem que seja a dor na unha do pé, não seja a dor na ponta dos cabelos, seja onde for, o que for, mais grave ou menos grave, és tu que saras todas as enfermidades. Nós temos que agarrar e falar disto a Deus. Entrar em juízo com Deus, orando com Deus e Pai, a tua palavra assim diz, e assim tu estás a cumprir na minha vida. Eu estou curado, porque a tua palavra diz que és tu que saras todas as enfermidades. Isto é que é usar a palavra de Deus em nosso benefício para nós sermos abençoados. Para que a palavra de Deus molde, mude em nós e nos cure. Você está a entender? Deus enviou a sua palavra e o sarou. Nós agora estamos a enviar a palavra de Deus para nós próprios, para que nós sejamos curados. Agora, mas isso temos que fazer. Então, mas temos que fazer como? Todos os dias. Ouça, em casos mais difíceis e mais complicados, eu faço a receita como o médico faz. 3 vezes ao dia. Faça quando se levantar, faça depois ou antes de almoçar e depois ou antes de jantar. E faça também ao deitar, 4 vezes ao dia. Isso é que é bom. Agarra e declara a Deus: Pai, é o que tu dizes. É o que tu dizes. És tu que perdoas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. És tu, Senhor. És tu, Senhor. Nós estamos a usar a palavra de Deus a nosso favor. Deus vai ver que a sua palavra está a ser usada. Nós estamos a clamar a Deus, a Ele, dizendo a sua palavra. E Ele diz: eu tenho que cumprir. Há uma passagem na Bíblia em que Jesus fala para o povo e fala sobre um juiz que não era justo. E que uma mulher todos os dias chegava ao pé dele e lhe pedia fazer justiça. Mas ele não era justo e não queria fazer justiça. Mas a mulher todos os dias o insistia para fazer justiça. E o juiz acabou por dizer: bem, eu vou fazer justiça para que ela me largue. E Jesus disse assim: ouvi o que é que o juiz fez. Não fará muito mais o vosso Pai que está nos céus? Você está a entender? O que Jesus estava a dizer: sejais persistentes naquilo que vocês acreditam, na palavra de Deus. Tenhai fé naquilo que Deus disse a vosso favor. Agarrai e usai a palavra de Deus a seu favor. Por isso o título desta mensagem: usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus para que você seja curado, abençoado e tudo mais. Busque na palavra de Deus o que você precisa. Ouça, a minha esposa é fruto daquilo que eu orei. Quer dizer, ela foi criada assim? Não, Deus trouxe a minha esposa para mim daquilo que eu busquei na Bíblia. E eu dizia: Pai, o que alcança a mulher alcança uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Por isso eu creio, Senhor, que eu já tinha a esposa que tu preparaste para mim. Era isto que eu orava todos os dias. Você entende? Eu fui abençoado pela palavra de Deus. Da mesma forma, nós temos que usar a palavra de Deus a nosso favor. Ouça,
este é um dos versículos que fala sobre cura. Fala sobre abençoar, porque é Ele que nos perdoa por causa de que Jesus foi à cruz em nosso lugar, mas também é Ele que nos cura, porque Ele declara isso. Mas há mais versículos sobre isso. E eu quero vos levar a mais versículos, para que você não fique só... Mas basta, ouça, Jesus fala ao povo sobre fé. E quando fala ao povo sobre fé, fala sobre a semente da mostarda. A semente da mostarda tem uma particularidade impressionante. É uma semente muito pequenina, mas mesmo muito pequenina. E essa semente, quando cai na terra, agarra e faz germinar e se tornar uma árvore de mostarda. Na Europa, principalmente na Europa, a árvore da mostarda não cresce mais que isto, que esta altura. Mas no Médio Oriente ela cresce muito alto, torna-se uma árvore muito alta mesmo. Por isso na descrição bíblica diz que vêm aves para se aninhar debaixo das árvores deles e, no entanto, é mais pequena de todas as sementes. O que você está a fazer é agarrar numa dessas pequenas sementes de fé, utilizando a palavra de Deus e falando-a todos os dias, declarando a Deus, fazendo-o lembrar todos os dias, com insistência: Pai, és tu que me curas, és tu que saras todas as minhas enfermidades, és tu que me curas todas as minhas doenças, todos os meus problemas, és tu que me curas em nome de Jesus, porque a tua palavra assim diz. E você tem que usar de confiança, a usar a palavra de Deus. Você não se pode deixar abater pelas circunstâncias que estão a acontecer na sua vida, pela sua falta de saúde, pelos seus problemas a níveis de saúde. Não pode se deixar abater por isso. Você tem de declarar a palavra de Deus. E você está a semear, até que de repente a cura começa a brotar no seu corpo. Mas você tem que ser insistente. Tem que usar a palavra de Deus. Eu quero vos mostrar que há mais que Jesus nos deu. Isaías 53, 4 e 5. Vamos lá abrir agora Isaías 53. Isaías 53, 4 e 5. Eu acho... E quanto mais leio a palavra de Deus, mais acho impressionante tudo o que Deus faz. Ele é um arquiteto tremendamente grande, de uma capacidade de inteligência impressionante. É tão impressionante. Esta descrição, vamos ler, é a descrição dada por Isaías, que Isaías recebeu pelo Espírito Santo, de como Jesus havia de vir à Terra. Só que Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. 700. 700 anos antes. Isaías teve a descrição de como Jesus havia de vir à Terra e o que é que ele havia de fazer por nós. E agora vejam a descrição. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fostes sarado. Eu não sei se você consegue. Por acaso houve um filme que passou por aí que ilustrou muito bem todo o sofrimento de Jesus na ida à cruz. Chama-se A Paixão de Cristo. É um filme bastante duro. Mas aí vemos que Jesus, depois de ter sido condenado, ele foi chicoteado. Mas não foi chicoteado com um chicote normal. Foi chicoteado com um chicote que tinha pontas de metal na ponta. Cada vez que cravava
chicotada nas suas costas, ficava agarrada às suas costas. E quando era arrancado, bocados de carne saíam. Eu sei que a ilustração é muito dura, mas é para você perceber que Jesus sofreu por nós. Depois de ter sido chicoteado, obrigaram-me a levar a cruz. E sabe que há pouco tempo eu li uma coisa sobre a cruz de Jesus. Sabe quem era para ser crucificado? Não era Jesus, era Barrabás. Alguém que era maior de Jesus. Então a cruz que Jesus transportava era maior porque não era feita para ele, era feita para outra pessoa. Tiveram que o esticar mais para o poder crucificar. Ele sofreu muito por nós. Por isso é que diz aqui, verdadeiramente, no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Fazendo o quê? Enfermando por nós, tornando-se doente na cruz. E levou as nossas dores sobre si. Porquê? Porque ele estava a ser maltratado. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Aquilo que Jesus sofreu por nós foi para que nós pudéssemos ficar curados e sermos curados. É assim como um pagamento. Você sabia que no Velho Testamento se matavam animais num altar para que sobre eles fossem ditos os pecados e o pecado ficava coberto por mais um ano. Mas com a vinda de Jesus, os pecados foram retirados, foram limpos pelo sangue do próprio Filho de Deus. Mas este sofrimento todo teve a ver para que nós não sofrêssemos mais. Mas nós temos que entender e perceber que é da vontade de Deus nos curar. É Ele que sara as nossas enfermidades. E está aqui escrito no versículo 5, na última parte do versículo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Por todo aquele mal que fizeram a Jesus, para que esse mal não viesse ter conosco e não chegasse até nós. Você pode dizer, mas porquê é que eu estou a passar o que estou a passar? Porque você não está a usar a palavra de Deus a seu favor. Você fala muitas das vezes mal de si próprio. Fala o que é incorreto, fala o que é mal. Você agarra e diz que lhe dói isto ou dói aquilo, que está a passar por isto, que não está bem na sua vida. Eu não estou a dizer que não esteja a acontecer, mas você tem que mudar a maneira de falar. Você tem que falar as palavras de Deus. Eu estou curado em nome de Jesus, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas dores e minhas enfermidades e para as suas pisaduras eu já fui sarado, eu estou curado em nome de Jesus. É Deus que sara todas as minhas enfermidades. Nós temos que usar a palavra de Deus ao nosso favor, lembrando a Deus aquilo que nós necessitamos, dito por Ele para nós. Se nós não fizermos isso, não vamos ser abençoados. Ontem, à tarde, em minha casa, eu tive trabalhos manuais. O que é que quer dizer? Nós tivemos de estar a desmontar algo em minha casa. Estávamos a desmontar, tínhamos de estar a lavar, havia água. E escusado será dizer, eu meti o pé na poça e, vum, levantei-me no ar e caí no chão. Alguns daqui estão a olhar para mim, estão-se a rir, mas pronto, porque sabem o que é que aconteceu e estavam presentes. Será que eu me alejei?
A dor, na altura, era alguma. Alguém me ouviu falar alguma coisa? Absolutamente nada. Nada. Não falei nada. À noite, as coisas pioraram. E quando me levantava, até cocheava. Sabe o que eu disse? Na altura estava presente só uma filha minha e a minha esposa. E eu disse: não me dói o calcanhar. Eu não falei a dor. Eu não falei o problema. Eu falei a bênção para a minha vida. Entende? Se nós pensarmos assim, se tudo no planeta Terra funciona com palavras, porque Deus começou a criar todo o planeta Terra com palavras e disse: haja luz e houve luz. Então, tudo é criado com palavras. Eu não vou dar palavras para que o diabo use contra mim. Eu vou dar palavras para que Deus use a meu favor. Por isso, eu nunca falo a dor, eu nunca falo o problema, eu nunca falo o que estou a passar. Ninguém sabe. Só que eles estão muito perto de mim, é que sabem e percebem. E mesmo aqueles que estão perto de mim, eu não falo o problema. Eu falo de forma diferente para que eles entendam, mas eu declaro que não tenho problema. Eu declaro que não tenho dor. Que não estou a passar o problema. Você entende? Eu não vou dar armas para o inimigo da minha alma poder usar contra mim. Eu não vou dar armas porque o diabo possa usar contra mim. Eu vou dar armas para que Deus me possa abençoar. Então, quem é que sara todas as minhas doenças, erros e tudo mais, e erros que eu possa fazer caindo? Quem é que me cura? É Deus que sara todas as minhas enfermidades e as minhas dores. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Você está a entender? Eu não quero dizer que as coisas não possam vir a nós por um caminho, mas é declarado pela palavra de Deus que tem que fugir por nós por 7. Mas se nós continuamos a dizer que não, nós temos, é nosso, eu tenho isto, eu tenho aquilo, nós estamos a fazer com que essas coisas se agarrem a nós, tipo lapa. Não sei se você já viu que são lapas, aquela, e agarram-se às coisas. Como é que se chama aquilo? Como é que se chama aquilo que se mete, que às vezes nos rios há, que se agarra ao corpo e sugam sangue? Como é que se chama? Sanguessugas. Pronto, são isso, sanguessugas. Elas colam-se de uma maneira que não largam. E você não vai querer que essas palavras fiquem agarradas na sua vida. Ficam a prejudicar a sua vida, ficam a prejudicar o seu corpo, tudo em si. Você quer é retirar disso tudo de si e agarrar e falar o que é bom para a sua vida. Uma sementeira nova de bênção. Ouça, você agarrar no Deuteronômio 28 e for ler o Deuteronômio 28 a partir do versículo 1 até o 14, você vai ver o que é da vontade de Deus nos abençoar. É impressionante as bênçãos que Ele quer nos dar. Mas Ele começa por dizer: se deres ouvidos a mim, mas se não fizeres, e não deres ouvidos a mim, não fizeres, não deres ouvidos e vais fazer aquilo que tu queres, você leia a partir do 15 para a frente e vai ver as maldições todas que vêm. Porque você acha que deve fazer assim, porque as outras pessoas lhe perguntam e você responde o que deve responder, ou antes o que as outras pessoas querem ouvir e o que o diabo quer ouvir, e você vai ter problemas na sua vida. Porque você está a dar armas para o diabo
poder usar contra si. Eu estou a falar de saúde, mas eu podia-vos falar de finanças. Eu sei de pessoas que agarram a nível financeiro e contam os problemas todos que estão a ter. E o que é que acontece? Quanto mais problemas falam, mais problemas têm. Quem lida comigo, eu nunca falo o que eu estou a passar. De bem ou de mal. Nunca falo. Ninguém sabe o que eu estou a passar. Porquê? Eu quero ser abençoado. Eu declaro no nome de Jesus que Deus está a suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porquê? É um versículo bíblico. Eu declaro que está lá escrito em Salmo 103:5: és tu que enche a minha boca de bens. A palavra de Deus também diz: abre bem a tua boca e te encherei. Quem é que me está a dar nas minhas mãos? Sabe que se há bloqueios na nossa mente, bloqueios na nossa forma de viver, que impede que a bênção cheguem. Eu vou-vos dizer já um deles, que é impressionante, que passou para a minha cabeça várias vezes. Então, mas se eu não estou a trabalhar, como é que eu vou receber? Se eu não estou a fazer nada, como é que eu vou poder ter? Você não está a perceber. Você não está mesmo a perceber. Quem é que enche a nossa boca de bens? Deus. Quem é que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus? Deus. Tem alguma coisa a ver com o que você está a fazer? Você entende que a nossa maneira de pensar está errada? Então quer dizer que toda a gente pode parar de trabalhar? Também está errado em relação a isso. Você tem que entender que mesmo apesar de você receber um ordenado pelo seu trabalho, Deus o pode abençoar muito mais além do seu trabalho. Se você confiar em Deus e continuar a semear e continuar a confessar com a sua boca que é Ele que supra as necessidades, é Ele que enche a sua boca de bem. Você está a usar a palavra de Deus e a palavra de Deus vai-se voltar para si e abençoá-lo de volta. Assim como eu estive a falar sobre cura. Mas você tem que usar a palavra de Deus. Você tem que lembrar a Deus: Pai, tu dizes isto. Eu estive-vos a falar de saúde. Eu quero-vos mostrar de finanças. Veja o que é que Deus diz. Vamos lá voltar aos Salmos 103. Vamos ao Salmos 103:5. Ele há tanto versículo bíblico. Salmos 103. Agora versículo 5. Há tanto versículo que você pode buscar. Há tanto versículo que você pode procurar na palavra de Deus para o abençoar. Há tanta promessa que Deus faz para nós. O Deuteronômio 28 é algo impressionante. O Deuteronômio 28 é algo que você devia de lê-lo todos os dias, em voz alta, tomando para si, tornando seu, declarando que é Deus que o abençoa. Porque você dá ouvido à voz do Senhor, meu Deus, é Ele que abençoa. Ele que te abençoa ao entrar e ao sair de todo lugar. É Ele que abençoa a tua maçadeira, é Ele que abençoa os teus bens, as tuas coisas, tudo está abençoado. Em nome de Jesus. Podem vir a ti por um caminho, mas fugiram por 7, em nome de Jesus. E todos os povos da terra verão e terão temor de nós. Salmo 103:5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sabe que a plumagem da águia todos os anos muda? Para quê? Para que ela possa voar como deve ser. Sabe que Deus diz que a nossa mocidade, a nossa juventude se renova sempre, todos os anos. Então você pode estar 100 anos e dizer: Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a minha mocidade se renova todos os anos. Todos os anos eu estou jovem.
Até ele vai durar, se ele tiver 100 anos e tiver a dizer isso, vai durar até que anos? Sei lá eu, isso é com Deus e com ele. Mas veja o que está aqui escrito no 5. Quem enche a tua boca de bem. Quem? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Deus que enche a tua boca de bem. Você não pense que é só o seu ordenado. Não limite Deus. Então, mas como é que Deus me vai abençoar? Isso não interessa. Não limite Deus. Eu fiz esse erro. Eu estava a limitar Deus. Acreditando que tinha que ser desta forma, daquela forma, da outra forma. Não faça isso. Não limite Deus na sua vida. Não limite Deus. Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer fazer, vai abençoá-lo, vai encher, você não vai ter falta alguma de alguma coisa, porque Deus supra as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é quem enche a tua boca de bem. Nós não podemos olhar para as circunstâncias e dizer que não dá, então o meu ordenado é isto. Você sabe quantas vezes eu fiz essas contas? Você sabe quantas vezes eu, em relação à matemática, por causa, não sei porquê, pronto, talvez, eu fazia contas e dizia, não, isto assim não chega, não vai chegar. E por causa de eu pensar assim, sabe o que é que acontecia? O dinheiro não chegava mesmo. Até que chegou ao dia que eu digo, não, eu não vou mais fazer contas em relação a isso. Eu vou andar pela fé e na confiança que Deus supra as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não, eu vou porque é Deus que me enche a minha boca de bens. E só a partir da altura que eu comecei a acreditar assim, eu comecei a ser abençoado. Eu estou a usar um versículo que nós não lemos ainda. Mas, portanto, o hábito de eu ter e falar. Filipenses 4,19. Vamos lá abrir. No Novo Testamento, Filipenses 4,19. Porque é tanto o hábito de eu usar a palavra de Deus a meu favor. Ouça, houve uma altura da minha vida que eu era guarda noturno e metemos numa circunstância onde entramos em Lisboa, num sítio perto da IC19, que agora já não existe esse sítio, graças a Deus, para a bênção das pessoas que lá moravam, em que era um casario de barracas e estavam lá dentro pessoas que tinham feito coisas erradas e nós estávamos com vários carros, vários guarda-noturnos, estávamos lá, depois chegou também a polícia e eles começaram a tirar pedras e na altura disparámos para o ar para evitar que pudessem parar de fazer isso. Mas depois entramos nesse bairro e quando nós estávamos a entrar, eu lembro-me perfeitamente que eu entrei no bairro e quando entrei no bairro olhava para um lado, olhava para o outro, a ver se via alguma coisa ou reconhecia alguém. E passado um bocado, eu olhei para a frente e não vi polícia nem nenhum colega meu. E eu olhei para trás e também não vi polícia nem nenhum colega meu. O que é que eu fiz? Eu lembrei-me que está escrito na palavra de Deus. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, Senhor, porque tu estás. E da mesma maneira como entrei, da mesma maneira como saí, nenhum mal me sucedeu. Eu me lembrei da palavra de Deus e ali mesmo declarei a palavra de Deus e disse, Senhor, mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, o sítio pior, eu não temerei mal algum, porque tu estás. Veja o que está aqui escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas... Ouça, eu cada vez que leio isto, só me dá vontade de rir. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Você imagina as riquezas que Deus tem? Você, se for ler em Apocalipse a descrição do trono de Deus,
é de uma riqueza imensa. Portanto, o meu Deus, segundo as suas riquezas, até dá vontade de rir, não é? Suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo. Eu vou-lhe contar um segredo. Eu sei que toda a gente começa a... Eu vou tentar encontrar uma palavra diferente daquela que eu ia falar. A surtar, a ficar... A ficar preocupado. Mas Deus responde à última hora. É normal de Deus fazer. E você dizia assim, pá, mas o meu coração, até eu preciso pagar aquilo e mesmo à última da hora, mesmo àquela hora, mesmo na última hora é que Deus responde e abençoa. Na minha vida tem acontecido assim. Ele quer ver até que ponto é que eu confio nele. Muitas das vezes a dor pode permanecer no corpo, mas até que ponto é que você confia em Deus? Muitas das vezes o problema está lá durante algum tempo, mas até que ponto é que você confia em Deus? Confia na sua palavra. Você usa a sua palavra a seu favor e faz lembrar a Deus, entrando em juízo com Ele e diz, Pai, a tua palavra diz que tu supres todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus e assim eu confio, assim eu creio, assim eu tenho, em nome de Jesus. Entende? Você depende de Deus ou do mundo? Você depende de Deus ou das circunstâncias? Você depende de Deus ou tudo o que você vê? Se eu não passasse por certas coisas na minha vida, nunca iria entender. Eu sei que a minha vida ainda não terminou sobre a Terra, portanto há muita mais coisa que eu ainda vou ver. Mas eu sei que Deus supre as necessidades. Eu sei que Deus sara as enfermidades. Eu sei que Deus abençoa, liberta. Ouça, eu, eu, eu lembro-me de coisas que Deus fez que foi e tem sido impressionante. Impressionante o que Deus faz. Impressionante. Impressionante de uma pessoa de aceitar Jesus e a sua vida só por aceitar Jesus, nem conhecer a palavra de Deus, nem ir a uma igreja, mas só por aceitar Jesus, a sua vida foi completamente transformada. Ainda às vezes, essa pessoa, eu tenho a amizade dela no Facebook e eu vejo que tem filhos, uma vida abençoada e eu fico todo contente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus pode fazer muito mais por nós se nós deixarmos e confiarmos nele. Não confiarmos nas circunstâncias. Não confirmarmos no que os outros dizem. Confirmar no que Deus diz. Eu sei que é loucura. Eu sei que é loucura, muitas das vezes, confiar no Deus que nós nem sequer o vemos. Mas nós sabemos dentro de nós que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele liberta. Esse é o Deus qual nós servimos. Use a palavra de Deus a seu favor e seja abençoado em nome. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Amém, amém, amém.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, a tua palavra diz que és tu que saras todas as enfermidades. Por isso eu declaro no nome de Jesus que eu estou curado. Eu e todos os meus familiares, no nome de Jesus. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado. E eu declaro que estou curado em nome de Jesus. Eu e todos os meus familiares, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que és tu que me enche a minha boca de bens. És tu, Senhor. És tu que supres todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E eu te agradeço, Senhor. É isso que eu tenho na minha vida. Uma vida abençoada pelas tuas mãos. No nome de Jesus. Te agradeço pela paz e harmonia que há no meu lar. Porque a tua palavra diz que em paz seremos guiados. E é isso que existe no meu lar. É o nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu declaro a tua palavra. E eu recebo a bênção porque tu velas por ela para a fazer cumprir na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ora é teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Cheio da palavra de Deus. No nome de Jesus.